Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Seja você sempre muito bem-vinda ao Conexão Saúde. Estamos no ar toda semana trazendo muita informação útil, de qualidade e segura para vocês da TV Cultura Paulista, TV Mundo Maior e Rede Boa Nova. Iniciamos o mês de julho aqui no Conexão Saúde com a campanha Julho Laranja. Você já ouviu falar? É uma campanha brasileira de conscientização sobre a importância da ortodontia preventiva e dos cuidados com a saúde bucal na infância, que segundo a Associação Brasileira de Ortodontia, 85,17% das crianças possuem algum tipo de alteração oclusal. E é claro que a gente recebe a nossa querida professora, eu a chamo de professora, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, doutora Márcia Gandini. Seja muitíssimo bem-vinda aqui no Conexão Novamente Saúde. Estar com vocês. É uma honra para a gente recebê-la aqui. Obrigada pelo espaço. Maravilhoso. A gente fica muito feliz, temos pautas, temos perguntas muito interessantes aqui para a doutora Márcia, mas a gente inicia com a principal sobre a importância do Julho Laranja e o que é de fato essa conscientização, doutora? O Julho Laranja é uma campanha de conscientização, como você mesma disse, para que as pessoas, as crianças, sejam levadas mais cedo ao especialista que vai determinar ou vai conseguir identificar o problema dentro de uma desarmonia oclusal. Ele foi lançado em 2019 pela Associação Brasileira de Ortodontia do Distrito Federal e ele tem essa conscientização já desde lá para que a gente consiga prevenir. Ele vem na prevenção tanto de cárie como da parte de doenças periodontais, mas principalmente um foco bem importante para a ortodontia, que é o desalinhamento, a desarmonia oclusal, e pode ser identificada bem precoce. Então a gente não pode dormir no ponto. O Julho Laranja é uma coisa que me encanta e a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Então, com quantos anos os pais especificamente precisam já levar as crianças ao ortodontista? O ortodontista é o especialista que vai cuidar dessa parte do desarranjo oclusal, mas não só dos dentes em si, das bases ósseas, então dos meus maxilares, dos maxilares do meu paciente. E ele teria que estar na fase já dos 5 aos 7 anos, seria aí o momento ideal para que eu consiga já colocar algum olho um pouquinho mais específico, dentro da necessidade, se esse paciente vier a ter a necessidade, Mas a gente fica com muitas dúvidas, Pri? Porque fala, eu não tenho nada, não aparece nada, esse meu filho, essa minha criança, essa criança que está sob minha tutela. Às vezes, você não consegue identificar. Claro. E ela não só dentro da parte de desarmonia oclusal relacionada aos ossos da face, tanto quanto os dentes, assim como a integridade física mesmo do dente em si, mas também com algumas alterações referentes ao sono, Porque a gente sabe que as crianças também têm problemas referentes ao sono e às vezes os pais não estão As crianças ligados. Roncam, elas respiram pela boca, elas têm o sono agitado e tudo isso pode estar relacionado com a oclusão? Pode estar relacionado com a base dos meus maxilares. Então a oclusão em si é o contato dos dentes, do dente superior com o dente inferior, mas esse desarranjo pode estar envolvido com a base dos ossos que suportam esses dentes. Então eu tenho os dentes superiores e tenho o meu osso na face aqui. E eu tenho a minha mandíbula com os meus dentes inferiores. Então esse desarranjo, ele pode vir a causar
problemas, né? Claro. Com o ronco, com o respiradores bucais, mas o respirador bucal em si, e isso traz o ronco por consequência, ele tem a parte também dos tecidos moles afetadas. Então, eu tenho problemas com as amígdalas, eu tenho problema com as adenoides, eu tenho problema com desvios de septo, eu tenho problema com interposição de língua, com a minha arcada, se ela está correta ou não, dependendo, a língua ela vai assumir uma postura dentro da boca que não é legal. E às vezes os pais não conseguem identificar. Claro. Sabe, às vezes acha que é tudo normal, a criança tá até com aquela sofrência, né? Porque respirar pela boca não é legal e não dá um crescimento adequado para os nossos ossos da face, onde tem aqui a minha parte nasal. Eu preciso respirar para que esse desenvolvimento aconteça. E eu quero chamar a atenção aqui, fazer de fato um alerta no nosso programa, porque eu iniciei falando de um dado importantíssimo da Associação Brasileira de Ortodontia Infantil, que diz que 85,17% das crianças tem esse tipo de problema. Então é quase 90%. Então não dá pra gente não levar a gente que não é formado, não é especialista, não entende. A gente pode ver e achar, como a senhora acabou de falar, ah, normal, não tem problema nenhum, é assim mesmo. Criança é assim, né? Depois ajeita com o tempo, acostuma. Exatamente. Então, assim, 90% das crianças precisam ir até o ortodontista. E nós que somos responsáveis, pais, cuidadores, avós, hoje em dia tem vários formatos aí de família e tudo bem, precisamos levá-los, porque de fato é até mais barato, não sei, é uma concepção na minha mente, começar a cuidar desde pequeno do que chegar na adolescência, num jovem adulto e começar a cuidar. Tô certo ou não, doutora Márcia? Na verdade, quando você tem precoce esse tratamento, você tira muita carga de responsabilidade de uso de aparelhos, do próprio paciente em si, e obviamente você vai reduzir o tempo dele. Se você reduz tempo, lá na frente, obviamente você vai ter uma economia nisso tudo. Mas eu não vejo a economia financeira o ponto principal nesse assunto, Pri. Claro. Na verdade, a gente vê o benefício que vai trazer para a criança. Claro. Para ela poder respirar corretamente, para ela ter uma boa noite de sono, para ela não ficar agitada, né? Porque isso causa algumas consequências no dia seguinte. A qualidade de vida. Qualidade de vida, Qualidade como que vai estar indo na escola. Então, levar a criança nesse mês especificamente para que um especialista consiga ter os olhos, né, da especialidade, para que a criança venha a ser examinada, venha a ser dentro desse nosso programa hoje, observar, né, fazer essa observação com mais precisão, seria interessante porque é um mês que a gente dedicou a isso. As crianças estão de férias. Não por acaso, isso que eu ia falar, é mês de férias, por isso que a gente tem que cuidar dessa Exatamente. saúde. E ele está associado a isso. Ele foi exatamente colocado no Julho Laranja em função das férias escolares, para facilitar você, pai, que gostaria de estar, e às vezes, né, Claro. O filho está na escola, mas agora nós vamos estar no mês de férias, e ele vem juntar a necessidade, né, de provável necessidade, a esse exame que vai ter ali um benefício muito, muito grande para o futuro, né? Tomara que não tenha nada, tomara que não tenha nada, é o que a gente espera, mas como você mesmo disse, a gente tem os trabalhos científicos mostrando, dentro de todo um percentual, a grande maioria das crianças, infelizmente, apresentam algum grau de deformação, né? E pra gente finalizar esse bloco, porque ela continua com a gente no próximo bloco, tem aquela pergunta que não quer calar, né? Que muita gente acha, pensa, dente de leite. Exatamente. Dente de leite vai cair mesmo, não é perigoso, não preciso me preocupar com os dentinhos de leite ainda, só depois que nascerem os dentes permanentes. Dentro disso, a integridade dos dentes é o nosso primeiro ponto. Então é uma prevenção também para a cárie, para que ele fique ali, porque ele vai receber o seu sucessor e se ele não estiver ali, ele vai causar já um desarranjo dentro dessa oclusão.
Mas o dente de leite, a criança tem todas as necessidades básicas dela. Ela precisa mastigar, ela precisa comer, ela precisa iniciar essa digestão na boca, porque os alimentos eles são triturados e eu preciso de uma oclusão correta. Então, assim, não vamos negligenciar a beleza dessa dentadura decídua, não vamos negligenciar esse dente de leite, porque não só o dente, mas a base onde ele está inserida, que é o meu maxilar superior ou o meu maxilar inferior, pode estar com algum desarranjo na parte óssea. E o dente pode estar muito bem rígido, bonitinho. Eu não tenho nada para fazer no dente, mas as minhas bases estão afetadas, o meu osso está afetado. Então, precisa ficar ligado. É isso mesmo, a gente continua aqui com a doutora Márcia Gandini, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. A gente já volta com mais questões e a gente inicia aqui os nossos outros quadros de saúde com o nosso time, com a nossa equipe do Conexão Saúde. E ó, inteligência artificial já faz parte do dia a dia de muitos especialistas. E agora começa a transformar também o jeito de cuidar da saúde vascular com ele, cirurgião vascular, Dr. Michel Nasser, e explica como que a IA já pode ser uma aliada nas consultas médicas, trazendo mais precisão, agilidade, segurança no atendimento. Fala, Dr. Michel Nasser. Aqui na clínica, utilizamos a inteligência artificial para começar a nossa consulta. Um breve relato do seu problema é gravado e é analisado por inteligência artificial. Isso auxilia demais na condução do seu caso e na escolha da melhor técnica cirúrgica a ser executada para você. Hoje também é dia de estreia aqui no Conexão Saúde. Para abrir essa fase, quem vem falar com vocês é a advogada, especialista em Direito Internacional, Thaís Veiga. Você já parou para pensar aí que tem uma cidadania europeia que pode impactar diretamente a sua saúde e a sua qualidade de vida? Direitos que podem ir muito além de um documento, porque cuidar da saúde também é planejar o futuro, e ela traz para a gente benefícios da cidadania europeia, da cidadania espanhola. Vamos escutá-la. Última chance para se tornar um cidadão espanhol. A Lei de Memória Democrática é uma oportunidade única que permite que netos e bisnetos de um cidadão espanhol tenham nacionalidade. Meu nome é Thaís Veiga, eu sou advogada especialista em nacionalidade espanhola e estou aqui para te ajudar. Quem chega agora é o neurologista Dr. Ilan Rodrigues, o nosso neurosincero, com um tema que confunde muita gente, que é a vertigem. Ele explica por que é tão importante identificar, diferenciar esses sintomas e o que pode estar por trás daquela tontura que não passa. Informação direta, clara e essencial para a sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ilan Rodrigues, estou de volta com a Neurodica da semana. Hoje eu queria falar com você que sofre muito de vertigem, você que tem aquela tontura crônica que nunca melhora, vive desequilibrado, com bambeza nas pernas, falta de firmeza, já procurou vascular, já procurou neuro, já procurou geriatra clínico e parece que essa bambeza nunca passa. Eu não vim aqui, vocês sabem disso, não é meu hábito trazer remédio mágico, eu não vim aqui trazer uma solução mágica que funciona para todo mundo. O que eu vim avisar você é que existem muitas e muitas causas diferentes de vertigem e nem todas elas melhoram com o remédio que você talvez esteja usando. Existem pessoas, e você talvez seja uma delas, que usam cronicamente algum determinado remédio para tontura, achando que aquilo ali vai resolver o problema, porque a tontura nunca passa. E eu entendo você que faz isso. As pernas falham, você não consegue mais andar assim, sem estar segurando em alguma coisa, alguém tem que ajudar você a se levantar de tudo, você não pode se abaixar porque quando volta, se levanta, escurece toda a vista, roda tudo, e aí você começa a tomar um determinado remédio porque você acha que vai melhorar. Nem toda vertigem melhora com remédio, primeiro ponto. Segundo, existe mais de um remédio para vertigem e nem sempre o que você está tomando é o indicado para você. Terceiro, nenhum remédio para vertigem deve ser usado continuamente. Se você está tomando qualquer que seja o remédio para tontura, para vertigem, há mais de um mês, normalmente não está certa essa estratégia. E item 4, existem muitas vertigens que melhoram sem remédio. Mas para isso, você precisa parar de se automedicar.
Assim como eu falei na semana passada, a automedicação vai levar a consequências. E no caso dos remédios para vertigem não é diferente. Os efeitos colaterais no longo prazo são terríveis. Alguns deles chegam a simular uma doença crônica chamada doença de Parkinson. Às vezes a pessoa desenvolve um parkinsonismo, acha que tem doença de Parkinson por abuso de remédio para vertigem. Então meu alerta para você é, você sofre de tontura, você sofre de vertigem crônica? Procure ajuda, procure atendimento. Com certeza, sendo bem diagnosticado, existe uma estratégia que vai funcionar para você sem você se prejudicar no processo, beleza? E como que a gente usa o umidificador, o famoso umidificador corretamente? Você usa aí na sua casa? Então atenção, parece simples, né? E faz toda a diferença, a gente sabe, mas só se for usado do jeitinho certo. E é com ela, fisioterapeuta especialista em reabilitação cardiopulmonar, Marina Gomes. Explica tudo para vocês como usar. Vamos prestar atenção. Olá, eu sou a Marina, sou fisioterapeuta e hoje eu vou te ensinar como usar o umidificador de ar de forma correta. Primeiramente, é importante verificar a umidade do ar. Existem aplicativos no celular e os noticiários também todos os dias te passa como que está a umidade relativa do ar. Então é importante que fique entre 40% e 60%. Esse é o ideal, de ótimo pra gente. Se estiver muito abaixo de 40%, é indicado usar o umidificador de ar. Esse umidificador deve ficar na região central do cômodo, evitar ficar próximo da parede e em cima de aparelhos eletrônicos para que não tenha danos. Outra coisa, é importante que seja toda semana realizada uma higiene minuciosa desse aparelho e todos os dias deve ser trocada a água. Essa água pode ser água filtrada ou água para injeção. A água da torneira contém muitos minerais e pode danificar o aparelho, também pode gerar mofo e isso pode ser prejudicial para a sua saúde. Também é importante verificar que alguns aparelhos podem ser colocados óleos essenciais. Se o seu aparelho não é destinado a isso, é importante que não coloque, porque pode também ter acúmulo de mofo. E ao invés de melhorar a umidade do ambiente, vai piorar. Outra coisa, é importante que você use esse aparelho por 2 horas se o cômodo for pequeno e se o cômodo for um pouco maior, por no máximo 4 horas. Mais do que isso, o ambiente vai ficar muito úmido, pode gerar mofo, vai acabar sendo prejudicial para a sua saúde respiratória. E a gente vem cuidar da nossa visão, a gente cuida com ela, com as óticas Fabrilen, que tem a melhor opção em lentes multifocais da nossa região. As lentes multifocais Noblen são desenvolvidas com alta tecnologia, oferece o máximo conforto visual e fácil adaptação para o seu dia a dia. E o melhor, você paga apenas R$ 590. Olha lá, tá em 10 vezes, com garantia de adaptação. Aproveite também as armações Nobile com modelos modernos e estilosos por apenas R$ 199. Preço justo, qualidade de verdade e qualidade nas lentes, nas armações, e é na Ótica Fabrilen. Vai fazer os seus óculos? Não deixe de passar na Fabrilen. O seu olhar merece o melhor. 4 lojas aqui na cidade de Araraquara, tem no Shopping Jaraguá, tem outra também na Avenida 7 de Setembro, tem 2 na Rua 9 de Julho, tem uma ali que é do lado do Estradão, que é bem bacana, grande, tem Américo Brasiliense, enfim. Tem lojas também em Araras, tem Bariri, Catanduva, Pirassununga, Leme, Jabuticabal. Olha quanta loja Fabrilen você pode visitar. Coisa boa, hein? Aqui no Conexão Saúde, sempre dicas para vocês. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente volta com Júlio Laranja, né? Alegria, informação. A gente fala da saúde bucal das crianças, da importância das crianças irem ao especialista ortodontista neste mês de férias. A gente já volta com a doutora Márcia Gandini. Fique aí. Ei, tá difícil de enxergar, né?
Aqui nas Óticas Fabrilem você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilem. Visite umas de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianoca, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianoca tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. E a gente volta ao nosso Conexão Saúde. Chegamos com tudo, recebemos hoje a nossa entrevistada, ela, a doutora Márcia Gandini, que é especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. A gente já entendeu que cuidar do sorriso desde cedo é muito mais do que estética, né? Agora chegou a hora de separar os fatos dos achismos, doutora Márcia Gandini. Exatamente. Quero saber, todo mundo, os 90% quase por cento lá da Associação Brasileira, que fala que 90% quase das crianças, 85%, vai precisar ir até o ortodontista. Ok, mas todo mundo vai precisar usar aparelho, doutora? Dentro desse percentual, obviamente que vai ficar e vai escapar alguma coisa nessa fase, dessa faixa etária, porque a gente está pensando na criança especificamente nessa faixa etária, porque a gente está falando da preventiva. O prevenir é melhor do que remediar, e isso é um ditado que está, né, atualíssimo. Mas dentro desses 85%, alguns escapam, então acaba perdendo tempo, o time ali de poder usar alguma coisa para prevenir, interceptar algo que está acontecendo. Então, eu seguro, eu não deixo acontecer algo pior.
E eu tenho aparelhos para fazer isso, os aparelhos móveis, os ativadores. Tem muita coisa que você, telespectador, desculpa, teria que estar pensando e sabendo, na verdade, não que o fixo resolve tudo. O aparelho fixo não resolve tudo, principalmente nessa fase da criança. Então, ele escapa os 85% e acaba sendo tratado mais à frente, depois com a aparatologia fixa, no momento que já perdeu aquele tempo para se tratar preventivamente. A gente vê a maioria das crianças quando usa, que são pequenininhas, o aparelho móvel, não é, doutora? O aparelho móvel, e tem as indicações, ele tem que ser bem utilizado, porque ele é efetivo e ele é indicado para essa fase. Importantíssimo, então, o aparelho móvel. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, eu tenho uma plaquinha, eu tenho um ativador, eu tenho uma coisa que sai da minha boca para eu poder escovar os dentes, para eu poder comer. Sim, mas ele precisa estar frequentemente ali, como o especialista vai te orientar a utilizar. Então não é brincadeira não, tem que usar, aparelho móvel tem que usar sim também. E eu acho importante a gente falar aqui do nosso público específico, que é a criança. Como vocês, com certeza especialistas, trabalham com criança há muito tempo, como conversar com uma criança e ela entender da importância desse cuidado? Porque quando o pai, a mãe leva até o dentista com 3, 4, 5 anos, a mãe e o pai já mostram para a criança essa importância, já começa aí a cultura importantíssimo da criança entender que a importância dos dentes. E aí vocês, especialistas, como lidam? Porque deve ser difícil um pouquinho, não é? Para você estimular, na verdade, tem muito jogo de cintura aí. Com certeza, é importante que ela identifique o problema que às vezes o pai ou o próprio especialista naquele momento falou, olha, identificou e veio com essa queixa. E aí nós temos que mostrar como vai ficar a tecnologia hoje com a parte de computação, com a parte de fotografias, com a parte dos escaneamentos. É tudo muito bom, muito legal. E a gente consegue estar fazendo com que a criança seja estimulada e a gente consegue fazer com que ela enxergue que vai ser bom para ela. Claro, a gente tem é árduo esse trabalho, não é fácil, é árduo, mas a própria odontologia em si pura, para que você tenha os seus dentes rígidos na boca. Isso é um sonho que a gente gostaria de alcançar. Com certeza. E qual que é o mito mais absurdo, doutora Márcia, que a senhora já ouviu dentro de um consultório? Relação aos pacientes que apresentam ou que já terminaram o tratamento fixo, com aparelhos fixos, então já é meu paciente adulto, adolescente já passado, já considerado adulto, e quando você vem com o terceiro molar, que é aquele dente do siso. O famoso. O famoso dente do siso, dente do juízo, o que a gente olha, né, e que a gente consegue identificar e que as pessoas colocam como mito, isso é mito, ele não estraga o que foi feito. Porque muitas vezes fala, o dente do juízo, o dente do siso vem vindo e ele vai estragar tudo, então precisa ser tirado. Não. Se ele tiver espaço, se ele tiver o momento dele para estar ali, ele vai nascer, ele vai erupcionar, ele vai estar na boca do paciente. Mas isso é uma rotina, é um dia a dia que a gente ouve do paciente que vem dizendo que ele foi indicado para extração porque diz que vai estragar tudo o que foi conseguido ser arrumado. Vamos dizer, a oclusão é arrumada, você consegue fazer a ortodontia fixa e tem o seu terceiro molar, o dente do siso lá atrás, que é o último a vir. Então ele não precisa ser extraído. Ele não precisa existe um movimento mesmo social. Exatamente. A gente percebe, estou indo extrair meu siso. E é uma cirurgia, a pessoa se prepara. Exatamente. E às vezes não há a necessidade. Então, de repente, é uma outra campanha que a gente precisa, né? Olha, vai fazer uma consulta e vê se o teu dente do siso está condenado a sair da tua boca. De repente, não está. Então, isso quem sabe, de fato, é o ortodontista. Porque a gente vai fazer a avaliação do tamanho do espaço remanescente lá no último dente, é onde ele vai vir, e a gente, através de radiografias, então tem todo
Eu falo que é a parte de automação. A gente está automatizado a enxergar isso, né, Pri? E na verdade é especialista. E o papel do clínico geral? Importantíssimo, importantíssimo, né? Porque a gente tem ótimos clínicos gerais. A gente trabalha com clínico geral, com indicação, porque é ele, às vezes, muitas vezes, que vê essa criança, esse adulto jovem ou esse adolescente, vamos dizer, e vai estar falando da necessidade, porque ele consegue identificar. É a mesma coisa da parte da medicina. Quando eu vou para um clínico geral e eu tô com um problema, ele fala, olha, você tem que procurar um especialista nessa área. Então ele consegue identificar. A gente trabalha na saúde, é a mesma situação, porque ele não é especialista na área, mas ele consegue identificar. Essa semana eu tive uma indicação muito legal do clínico geral, e aí nós conversamos e realmente foi o que o paciente estava procurando, não era o que o clínico geral gostaria de estar fazendo na boca dele. Ele falou, não, você precisa primeiro estar consultando um especialista em ortodontia para depois a gente poder levar a cabo a sua queixa, vamos dizer assim, né? E aí nós conversamos e isso foi muito interessante. O clínico geral é importantíssimo. Doutora Márcia, para a gente finalizar essa entrevista, eu queria que a senhora, que a doutora, desse algumas diquinhas de ouro para os pais que estão neste momento nos ouvindo, nos assistindo, porque aqui a gente trouxe o Júlio Laranja, que é para conscientizar de fato a necessidade da ida ao ortodontista preventivo para as crianças a partir de 3, 4, 5, 6 anos de idade, a necessidade. Eu queria reforçar isso, porque o Conexão Saúde, de fato, também vai ao encontro dessa campanha, e prevenção é saúde, em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, certo? Com certeza. Então, você, pai, com essa criança que está com os dentinhos de leite, não subestime essa fase, né? A gente vai ter que estar prestando atenção na integridade desses dentes e, obviamente, se tiver algo que desabone ali, que está mastigando errado, que você consiga enxergar que está dormindo de boca aberta, que está tendo ronco, é uma fase importante para que nós, ortodontistas, e da parte de ortopedia funcional que vai lidar com esse crescimento dos ossos, não só desses dentes que estão ali na boca, mas os ossos que estão envolvendo e segurando esses dentes em posição, é importante que você tenha essa visão. Então, não negligencie nenhuma das fases. E eu sei que a primeira fase, que é a mais crítica, e às vezes já vem tudo já desandado pra gente, é esse primeiro momento dos dentinhos de leite e a troca, as primeiras trocas, né? Então, a partir dos 5 anos, eu acho que tá de bom tamanho o especialista ter essa visão sobre o teu filho. A partir dos 5 anos, nós pais temos esta missão, esta responsabilidade, este compromisso de levar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, né? Todo mundo que a gente convive, alertar aí a família, a população, ao ortodontista. E eu faço questão, doutora Márcia, de falar aqui onde fica a sua clínica. Você é da cidade de Araraquara, você atende toda a nossa região na Gandini Ortodontia, que fica no Easy, correto? Fica no Easy, correto. E nós estamos lá no primeiro pavimento, né, no andar superior, e vocês fiquem à vontade, porque o Easy, ele está ali na Casimiro Pérez 180, e a Gandini Ortodontia está ali dentro dessa estrutura maravilhosa que a Araraquara ganhou faz 3 anos. Coisa mais linda. A gente agradece a doutora Márcia, obrigada, sempre aqui no nosso programa. Muito obrigada. Ela nos dá, eu falo, gente, que ela nos dá aula. Ela tem um quadro aqui, você que acompanha a gente sabe, toda semana tem dicas. Nós temos aulas aqui no Conexão Saúde com a doutora Márcia Gandini. Eu falo aqui nos bastidores que a gente vê as fotos das boquinhas das crianças, dos dentinhos de leite, que dá até vontade de fazer odontologia. A gente pegou gosto pela odontologia depois que você começou aqui, doutora. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Pri, pela oportunidade, e eu estou à disposição quando quiser. Perfeitamente. Obrigada. E agora a gente vai para o nosso plano de saúde. Não tem jeito, a gente precisa de um plano de saúde seguro. E eu falo do H Saúde porque eu quero saber aí
Quem não gostaria de ter um médico sempre por perto? Com a Telemedicina H-Saúde é mais do que possível. Atendimento por vídeo aí, ó, com total segurança, privacidade no conforto da sua casa ou onde você estiver, qualquer lugar do mundo. É fácil, é rápido, é pelo aplicativo H-Saúde, você fala com o médico a qualquer hora do dia ou da noite. Você também pode se dirigir a uma das cabines de telemedicina presentes no Hospital Carlos Fernando Malzone ou na unidade que eles também têm H-Saúde lá em Itápolis, com a Telemedicina H-Saúde. Mas você também nessa telemedicina recebe orientações médicas, receitas e até encaminhamentos para especialistas, tudo sem custo extra. Não tem também coparticipação na Telemedicina H-Saúde. Quer mais informações? Acesse hsaude.net.br/telemedicina H-Saúde. Seu médico mais pertinho de você a qualquer hora do dia e em qualquer lugar. H-Saúde cuida muito bem, cuida sempre muito mais. E agora temos um recado muito importante para você. É isso mesmo, temos estreia, mais estreia hoje aqui no nosso programa. É com a Funerária Bom Jesus. Tem um quadro interessantíssimo com a gente, o gerente comercial, o Júnior, traz um alerta que pode fazer toda a diferença num momento delicado. Infelizmente, nós ficamos todos sabendo, na última semana, a brasileira Juliana Marins foi encontrada sem vida após um acidente na trilha do vulcão, né, na Indonésia. A família precisou trazer o corpo de volta ao Brasil. É um processo que exige o quê? Preparo, documentação e apoio profissional. Então a gente vai entender junto com o Júnior, que é um especialista da Funerária Bom Jesus. Como foi notícia semana passada, tivemos a perda da jovem Juliana Marins, lá na Indonésia. E eu te faço uma pergunta. Você estaria preparado para uma situação dessa? Você estaria amparado nessa situação? Você sabe quais são os procedimentos, quais são as documentações, quais são os trâmites necessários para esse tipo de traslado? Como você estaria hoje? Aqui na Funerária Bom Jesus, os nossos planos já dão por direito esse traslado. E nós temos um diferencial, que seria o translado opcional, onde também engloba um translado internacional. Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Eu faço questão de falar que a Funerária Bom Jesus, ela se diferencia pelo compromisso com a excelência, pela forma como ela transforma um momento de dor em uma experiência de respeito e de muito amor. Não se trata apenas de oferecer serviços específicos funerários, mas de proporcionar amparo, escuta, cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, tão difíceis que a gente vive, a confiança no serviço é fundamental. Por isso que a Funerária Bom Jesus trabalha com informações claras, contratos objetivos, valores justificados, sem surpresa, apenas apoio. Eu deixo aqui para vocês, ó, todos os dados, né? A gente faz questão de trazer sempre uma curadoria de quem está aqui conosco no programa. E agora tem mais dica de saúde. Quem aí fez cirurgia ou teve algum corte mais profundo, né? Ficou com uma cicatriz, a gente sabe que fica, mas será que dá para melhorar o aspecto dessa cicatriz? Quem chega agora é o cirurgião plástico médico Dr. Marcelo Mariottini, que explica o que influencia na cicatrização. Bom, muitos têm medo sobre o resultado final da sua cicatriz. Infelizmente, nós, médicos, não conseguimos definir exatamente como sua cicatriz irá ficar, mas definiremos a posição. Por isso, colocamos as cicatrizes em locais estratégicos. Entretanto, sabemos que a cicatrização é uma condição genética de cada paciente, ou seja, é individual. Pacientes, alguns ficarão com cicatrizes melhores, outros piores. Parte conseguimos controlar através de medicamento, técnicas de pontos, tá? E os cuidados do pós-operatório. Assim, no que cabe a nós, tanto médico quanto paciente, devemos respeitar as orientações, seguir o tratamento adequado para que se consiga a melhor cicatriz possível. Saber se comunicar, esperar a vez, lidar com frustrações, fazer amigos, parece simples, mas essas habilidades a gente aprende e faz também toda a diferença na infância. Psicóloga e neuropsicóloga infantil, Thaís Zanin explica o que são as habilidades sociais,
como elas se desenvolvem e por que devem ser estimuladas desde cedo, como sempre. A criança aprende a se relacionar melhor também. Olá, tudo bem? Aqui é a Thaís Zanin, psicóloga e neuropsicóloga. Hoje nós vamos falar sobre habilidades sociais, o porquê é tão importante a gente estimular isso nas crianças. Quando a gente vai estimulando isso nelas, elas vão sendo capazes de saber ouvir, de respeitar a sua vez, de saber lidar com seus problemas e principalmente de resolver esses problemas, de como se posicionar frente a isso. Então, na terapia a gente trabalha muito isso, são habilidades que são desenvolvidas e com isso elas conseguem lidar melhor com as suas frustrações, sabem fazer amizade com mais facilidade, sabem se posicionar de uma forma mais correta, mais assertiva. Então é muito indicado que a criança seja trabalhada nessas habilidades e se desenvolva nisso. Então, pais, sempre faça isso com eles, incentive para que isso vá se desenvolvendo nelas e elas sejam capazes de ser mais independentes e tendo comportamentos mais assertivos. E agora a gente fala sobre quando a vida pede uma grande celebração, porque celebrar também é saúde e o lugar certo é o Que Festa Eventos. São mais de 20 anos de tradição. O Que Festa transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis, casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos. Lá, cada detalhe é pensado com muito carinho, muita sofisticação, dedicação. Os ambientes são climatizados, buffet próprio, estrutura completa. É uma equipe que muda tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade e muita emoção. No Que Festa você encontra mais do que um espaço, você encontra pessoas para realizar os seus sonhos. O atendimento é humanizado, as soluções são sob medida, a sua festa acontece do jeitinho que você sempre imaginou. Que Festa Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. Já que a gente está falando em alegria, celebração, quem que chega aqui? Qual é o quadro maravilhoso que vem para você que é associado do Clube Araraquarense? Você tem acesso a muito mais do que estrutura, tem oportunidade de cuidar do corpo, da saúde, do bem-estar, né? E temos aí uma associada e educadora física, a Érica Soller, tem um convite para você que ainda não aproveita toda a programação esportiva do clube, hein? Não importa a idade, gente, não importa o seu condicionamento, tem atividade para todo mundo. Olá, meu nome é Érica, eu sou educadora física, eu sou sócia do Clube Araraquarense há muito tempo e eu adoro o clube. Vem pra cá praticar atividade física com a gente. A gente vai para um brevíssimo intervalo, a gente já volta porque tem espiritualidade, tem dica, tem saúde mental com Cássio Ropelato e tem também o nosso querido Dr. Drauzio Varela. Fique aí que a gente já volta. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa, com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Onde os sonhos ganham cenário.
Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilém. Visite umas de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. E a gente volta para o nosso Conexão Saúde. Continuamos com muita informação útil, de qualidade, conteúdo seguro para você, telespectador e ouvinte do nosso programa. E olha, eu começo aqui este bloco com uma pergunta importante, uma reflexão que a gente adora com ele. Existe justiça absoluta ou tudo depende de um ponto de vista? É no quadro Despertar, com ele, psicólogo clínico e comunicólogo, Cássio Ropelato, autor do livro Despertar da Fonte, que nos convida a refletir, afinal, o que é justo? Olha lá, uma conversa que atravessa valores, espiritualidade, consciência, pode transformar a forma como a gente enxerga o certo e o errado. Vambora! Muitas vezes me questionam a respeito da dificuldade que nós temos hoje de considerar o que é justo e o que é injusto. E a minha percepção a respeito disso isso depende de quais são os seus valores, depende de como você se posiciona diante daquilo que você está julgando. A princípio, eu me questiono até que ponto o nosso julgamento é isento de uma neutralidade. E quando é isento de uma neutralidade, a justiça e a injustiça já estão comprometidas. Julgar é um imperativo na sociedade atual. Ou seja, parece que o tempo todo nós estamos habilitados para julgar o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. De onde nós tiramos essa prepotência do julgamento? Quem somos nós para julgar dessa forma? O que é justo? Muitas vezes, essa justiça que você pensa, ela está muito mais ligada à tua ideologia, às tuas crenças e aos teus conceitos do que na realidade o é. Será que nós conseguimos esse estado de neutralidade onde podemos olhar com muito mais do que inteligência, mas com sabedoria? Essas implantações que nós temos hoje de ideologias excludentes faz com que o tempo todo nós nos sentimos habituados ou habilitados a excluir, cancelar o outro. Uma coisa é certa, uma sociedade individualista e excludente é uma sociedade injusta.
pois reforçamos o divergente ao convergente. E assim não percebemos que nem toda justiça é justa. Olha, mais uma reflexão importante. Acredito que entender errado, o que na verdade é felicidade. Chegamos também num quadro importantíssimo, em parceria com o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, com o médico, psiquiatra, cientista, Dr. Alexander Moreira Almeida, que é fundador do NUPS. E ele nos convida hoje a refletirmos sobre esta questão da felicidade. Na verdade, o que é felicidade? Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Entenderam errado o que na verdade é felicidade. Muitas vezes se coloca que desde a Grécia Antiga, Aristóteles, por exemplo, disse que a meta da vida é a felicidade. E a palavra que ele usava para isso é eudaimonia, que foi traduzida como felicidade, que não é uma boa tradução. Eudaimonia, daimon significa o espírito, a alma, a conexão com o divino. E eu significa bem. Então, eudaimonia, na realidade, significa o desabrochar de todos os meus potenciais. Realizar plenamente aquilo que eu estou destinado a ser. E quando eu estou em harmonia com os vários aspectos da minha vida, aspectos físicos, aspectos intelectuais, emocionais, éticos, de relacionamento com as pessoas, isso vai gerar um senso de harmonia, de eudaimonia, que aí sim gera esse bem-estar. Então, ou seja, a ideia é que o universo, ele tem leis divinas, isso segundo Aristóteles. O universo tem leis divinas buscadas para o bem, buscadas para a excelência, que ele chamava de arete, que nós traduzimos como virtude. Então, quando eu consigo realizar as minhas excelências, o meu melhor em vários aspectos, eu gero um estado de harmonia e este estado de harmonia gera a felicidade. E quando eu não realizo isso, eu começo a gerar desarmonias, que vai gerar sofrimento e que vai gerar, então, a infelicidade. Acredito que essa pergunta é para mim, é para você, é para todos nós. O cafezinho, ele é amigo ou inimigo? Será que aquele golinho a mais pode mesmo fazer mal? No quadro com ele, Dr. Drauzio Varela, um dos maiores especialistas em saúde do nosso país, vamos descobrir juntos aqui o que a ciência revela sobre os efeitos do café no corpo e na mente. Prepare-se para uma conversa que vai tirar todas as suas dúvidas e surpreender-nos. Tem gente que fala assim, eu tomo café o dia inteiro, tomo até na hora de dormir. Aí você pergunta, e você dorme bem? Não, dormir bem eu não durmo, nunca dormi direito. Para de tomar esse café tarde assim, porque vai interferir com o sono. O café é um estimulante. O café pode ser tomado sem problema, sem complicações para a saúde. Mas há algumas situações em que ele deve ser evitado. Por exemplo, quem tem o chamado refluxo gastroesofágico, que é aquela sensação de azia, que é quando o suco gástrico sobe pelo esôfago. O café facilita o aparecimento dos sintomas. Pessoas ansiosas, o café é um excitante. A pessoa já é ansiosa, já vive excitada, reduz o consumo de café. O café é ideal até a hora do almoço, porque ele fica na circulação por muito tempo. Ficar tomando café à noite vai interferir com o sono. Para algumas pessoas menos, para outras pessoas mais. Café é uma delícia, um cafezinho quente ajuda a gente, ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Mas tem que ser usado com sabedoria. Chegamos ao fim do nosso programa e a gente fica muito feliz porque a gente trouxe um programa muito bom para vocês hoje, como sempre, toda semana, com muita informação útil, de qualidade, conteúdo seguro, uma curadoria. Nós temos aqui muito cuidado de todo mundo que chega até o nosso programa, desde os nossos parceiros em relação à saúde e também dos nossos parceiros na publicidade. Saiba que existe muito cuidado, que existe uma curadoria de todos os profissionais que aqui trabalham para sempre levar algo seguro para você, ouvinte, telespectador. Conexão Saúde. A gente agradece a vocês da TV Cultura Paulista, a vocês da TV Mundo Maior, a vocês da Rádio Boa Nova, da Rádio Morada, enfim, estamos juntos sempre, toda semana.
Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a semana que vem. Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar.